Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje, tá, a pedido dos meus alunos, eu vou fazer um vídeo sobre múltiplos e submúltiplos, tá? Por quê? Porque dentro da ciência, principalmente na área da eletrotécnica, tá, a gente utiliza muito prefixos. Então, são letras que representam um número, ou um número muito grande, ou um número muito pequeno, certo? Então, esses múltiplos vai representar números grandes, que eles sempre vão aumentar de 1000 em 1000. Então, aumentando de 1000 em 1000, eu vou ter uma letra representante, tá? Um símbolo. Já os submúltiplos, o que são? São aqueles números, representação de números pequenos, né? São os prefixos para números pequenos. Então, se ele vai diminuindo cada vez 1000 vezes mais, então menor ele é, então ele tem um prefixo que representa essa quantidade de decimais que tem esse número, tá? Bom, vamos começar então com os múltiplos, né? Então a gente tem o quilo, tá? O quilo que ele é representado pela letra K e ele é 10 na 3. Daqui a pouco a gente vai ver, né, essa quantidade de zeros. Depois a gente tem aqui o mega, representado pela letra M maiúsculo, né? 10 na 6. Giga, G maiúsculo, 10 na 9. Então, assim, ó, 10 na 3, 10 na 6, 10 na 9. Então, sempre tá o expoente ali, sempre tá aumentando de 3 em 3, ou seja, sempre tá aumentando, é 1000 vezes maior, tá? Dentro ainda dos múltiplos, a gente tem o tera, que é 10 na 12. Olha lá, né? Já aumentou 10 na 12. A gente tem o peta, que é 10 na 15. E aí a minha lista, tá? Vai parar até aqui no hexa, que é 10 na 18, tá? Claro, isso pode ir até 10 na 24, tem tabelas maiores, né? Isso tem em livros de engenharia, tá? Para cientistas, na tabela na internet tem várias também, mas esse aqui é só alguns, certo? Então, vamos só dar uma olhadinha o que é 10 na 3. É 10 vezes 10 vezes 10 que dá 1000. 10 na 6, olha ali, ó. É 6 vezes, né? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 1.000.000. E assim vai sucessivamente. Então, são números grandes, né? Então, a gente pode trabalhar aqui, por exemplo, na área da eletrotécnica, kilovolts, kilowatts, megavolts, megawatts. Então, são prefixos muito utilizados, né? Aqui ficou na diagonal, é o 10 na 9, né? Porque seria repetir 9 vezes. 10 vezes 10 vezes 10, tá? Que olha só como o número ele é bem grande. Se a gente for pensar a nível de consumo numa cidade durante um período ou produção de uma hidrelétrica, é em torno de gigawatts, gigavolts, assim, certo? Bom, agora, assim como a gente tem números muito grandes, a gente também tem números muito pequenos. Onde é que a gente vai ver mais isso? A gente vai ver isso mais na área da eletrônica, tá? Mas todo mundo precisa saber. Nós temos o milli, que equivale a 10 a menos 3, tá? Então, 1 milímetro. Então, lembra, pega ali uma régua fita métrica, né? Pega a fita métrica ali, da avó que costura. 1 metro, tá? Tira 1 milímetro desse 1 metro, tá? Então, tu tem o quê? 1000 partes, né? Então, 1 metro tem 1000 partes. 1 milímetro, que equivale a 10 a menos 3. Micro, aí eu já uso umas letrinhas gregas, né? 10 a menos 6. Tem que cuidar, tem que respeitar essas letrinhas, tá? Nano, 10 na menos 9. Então, viu? Cada vez ele tá 1000 vezes menor, né? Os submúltiplos, tá? Continuando aqui os submúltiplos. Então, a gente tem pico, que é 10 na menos 12. Onde é que a gente vai enxergar isso dentro da área da eletrônica ou da eletrotécnica? É valores de capacidade de
capacidade de armazenar carga elétrica de capacitores, né? Então, é microfaraday, picofaraday, tá? Aí a gente tem 10 a menos 15 e 10 a menos 18. Só para a gente ter uma ideia, então, desses números extremamente pequenos, né? Como, por exemplo, o tamanho de um átomo, o raio de um átomo, né? Tamanho de uma bactéria, de um micróbio, tá? Então, por isso, assim como a gente tem os prefixos para números grandes, nós temos para números pequenos. Então, o que seria 10 a menos 3, né? Então, só lembrando rapidinho na matemática, né? Função inversa troca o sinal do que está embaixo, né? Assim, falando uma linguagem bem formal, o que é 10 a menos 3? É 0,001, tá? Porque daí qualquer coisa o aluno pode ir lá fazer. Se, por exemplo, meu Deus, eu tô numa prova, eu esqueci, faz ali, 1 dividido por 1000. 1, no caso aqui, ó, 1 dividido por 1 milhão, tá? Aí o aluno vai tendo uma ideia o que é cada número. Olha como cada vez mais ele fica menor, né? Na menos 9, olha só. 3, 6, 9, certo? Aqui, ó, 10 a menos 12, mesma coisa também, tá? Contei ali o número de zerinhos. 10 a menos 15, então, tive que diminuir